Alta performance definitivamente é o que toda empresa de tecnologia busca. Entretanto, é importante a gente entender e tratar a alta performance não como um ponto de chegada, não como um alvo a ser atingido, mas muito mais como um processo de evolução contínuo, onde a gente busca mudanças contínuas de patamar e de evolução. Vamos pegar como exemplo um atleta. É comum a gente dizer que um atleta é de alta performance, enquanto que na verdade a gente deveria dizer que esse atleta está em alta performance. Quando a gente trata a alta performance como um processo contínuo e dinâmico, a gente vai ver que não é um ponto específico, mas sim um processo. E a gente pode estar dentro desse processo ou fora desse processo. Por isso que um atleta deve ser tratado como ele está em alta performance, não como ele é de alta performance. E o que define a alta performance não são os resultados desse atleta. Não é porque um atleta teve bons resultados que ele é de alta performance. O que define a alta performance desse atleta são os seus comportamentos. É o comportamento de como ele treina, como ele se alimenta, como ele dorme, como ele planeja o trabalho com seus parceiros, os nutricionistas, os fisioterapeutas, fisiologistas, como ele se relaciona com o seu técnico, que é o seu líder direto. Será que é uma relação de confiança? Será que existe segurança psicológica que ele consiga colocar todas as suas dores, angústias e dúvidas de forma aberta, sem receber nenhum tipo de retaliação? E principal, qual é a clareza da estratégia que ele tem, da estratégia que foi definida? Ele entende a estratégia que foi colocada para ele para a competição? Quais são os pontos que ele deve fortalecer? Aonde são as prioridades que ele deve trabalhar? Isso tudo compõe os comportamentos. Isso tudo define e orienta esses comportamentos. E aí a gente passa a ver que os resultados não são a causa da alta performance, mas são consequência dos comportamentos de quem está em alta performance. E nas empresas isso não é diferente. Resultados são consequência dos comportamentos das pessoas. O papel das empresas é justamente criar as condições favoráveis para esses comportamentos, de forma que a gente consiga ampliar o potencial das pessoas. E para a gente conseguir criar essas condições da alta performance, é importante a gente fortalecer 3 pontos que são basilares para a alta performance. O primeiro deles é a estratégia. É a gente ter clareza das prioridades, entender aquilo que a gente vai fazer e aquilo que a gente não vai fazer, principalmente. Segundo ponto é cultura organizacional. É a partir da estratégia que eu defino a cultura. É a partir da estratégia que eu entendo quais são os comportamentos e atitudes que eu preciso ter para endereçar essa estratégia. E o terceiro ponto, uma vez que eu defino a minha cultura organizacional, o modelo de ação que a gente vai trabalhar. A partir disso, a gente percebe que a estratégia orienta a cultura, que orienta a gestão. Sem clareza da estratégia, dificilmente eu vou entender os comportamentos que eu preciso ter dentro da minha estrutura. E sem entender os comportamentos, eu não consigo saber qual o modelo de gestão que eu vou utilizar para gerenciar esses comportamentos. E nesse momento em que a gente não tem clareza da estratégia, né, tem uma cultura fragilizada e não sabe qual modelo de gestão que melhor se adequa a essa cultura, a gente entra no modo de caos organizacional. E no caos organizacional é justamente quando a gente tem as pessoas individualmente identificando a estratégia, interpretando a estratégia da sua forma, e com isso elas definem localmente as suas prioridades. A gente vai ver resultados sendo gerados de forma isoladas, né? E a partir daí a gente começa a ver uma série de consequências que são negativas para o negócio. A competição interna entre as áreas, a falta de alinhamento entre as áreas, porque cada uma interpreta a estratégia da sua forma, falta de cooperação entre elas e, principalmente, falta de confiança e segurança psicológica. Dado que elas estão operando dentro de um ambiente de caos, a falta de confiança entre uma e outra, entre um time e outro, e, principalmente, a falta de segurança psicológica, onde as pessoas não conseguem colocar o seu posicionamento, as suas ideias, as suas objeções de forma aberta, isso passa a intensificar esse caos organizacional. E nas empresas de tecnologia, esse cenário se acentua. Porque nas empresas de tecnologia, diferente de um ambiente industrial, fabril, em que a gente tem como insumo de produção algo tangível, nas empresas de tecnologia esse insumo ele é intangível. Porque basicamente a gente está falando de conhecimento. É o conhecimento que passa de uma área para outra, em prol da resolução de um problema comum. É isso que a gente busca e que a gente trabalha numa empresa de tecnologia. São diferentes áreas com diferentes ideias, diferentes pensamentos,
em prol da resolução de um problema. E a resolução desse problema de forma conjunta é o que impulsiona a inovação. É o que faz com que a empresa pense de forma diferente e consiga resolver problemas de forma diferente. E isso é inovar. Isso é inovação. Quando a gente olha para a indústria tradicional e analisa o modelo dessas empresas, a gente observa algumas características. Num modelo de gestão tradicional, a gente vai estar analisando muito mais a questão de uniformidade de processos, padronização da produção, tudo precisa sair igual e uniforme. Gerenciamento da rotina, a gente vai estabelecer procedimentos e rotinas para as pessoas. Aversão ao erro, a gente não quer variabilidade, a gente não quer diferença, a gente não quer erro. Inovação passa a ser responsabilidade de uma única área, né? Normalmente a área de pesquisa e desenvolvimento, e as outras áreas estão basicamente focadas nessa uniformidade de processo, nessa padronização, nessa rotina. Metas baseadas na produtividade como medida de esforço e operando dentro do ambiente de comando e controle, onde as pessoas são controladas para que elas não saiam dessa uniformidade, dessa padronização. Quando a gente cruza isso com o ambiente de tecnologia, das empresas de tecnologia, a gente vê que a gente sai de um modelo de uniformidade de processos para um modelo de processos dinâmicos e não uniformes. O modelo padrão de produção, ele dá espaço para o modelo criativo de produção. A gente sai do modelo de gerenciamento da rotina e entra no modelo de gerenciamento de valor. Ao invés de a gente ter aversão ao erro, o erro ele passa a fazer parte do processo inventivo. E a inovação, ao invés de ser responsabilidade de uma única área, ela passa a ser transversal e multidisciplinar a diferentes estruturas. As metas deixam de ser por produtividade e passam a ser metas por resultado. E essas metas são baseadas no valor. E a gente sai do ambiente de comando e controle e entra num ambiente de autonomia e autogestão. Então, vejam que modelos tradicionais de gestão não funcionam em empresas de tecnologia, justamente por causa dessas peculiaridades, dessas necessidades que a gente tem nesse ambiente que é diferente de uma empresa tradicional. E para a gente conseguir ter alta performance nas empresas de tecnologia, a gente só vai conseguir ter se a gente criar as condições para isso. E essas condições precisam ser criadas ao alinhar estratégia, cultura e gestão ajustados aos desafios desse tipo específico de negócio. Então a gente começa tendo clareza que alta performance é comportamento, são os comportamentos que vão orientar e proporcionar os resultados que uma empresa espera. E para que a gente consiga ter essa alta performance, a gente precisa criar essas condições através de dar clareza para a estratégia. A partir da clareza da estratégia, a gente definir os comportamentos que vão ser esperados dentro da nossa cultura organizacional. E com isso, definir o modelo de gestão que a gente vai trabalhar, obviamente adequado às demandas e necessidades de uma empresa de tecnologia, de forma que ela consiga compartilhar seus conhecimentos com alinhamento, cooperação, autonomia, autogestão, e que a gente consiga resolver os problemas e impulsionar a inovação do negócio. Essa é a forma que a gente vai conseguir gerar alta performance nas empresas de tecnologia. Se você está em dúvida se tem clareza da estratégia, da cultura e da gestão, se elas estão conectadas e alinhadas às necessidades do seu negócio, entre em contato, vamos conversar.